gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para falar sobre as doenças e os seus desequilíbrios energéticos e emocionais. Meu nome é Débora, eu sou a criadora do Alquimia Violeta e eu trago para vocês sobre a ótica da medicina vibracional todos os desequilíbrios energéticos e emocionais que podem causar doenças no corpo físico. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que eu acho que muita gente vai gostar de saber, que são as doenças respiratórias. O que causam as doenças respiratórias? Quais são os desequilíbrios energéticos e emocionais que podem causar uma doença respiratória num ser humano? E se eu te disser que a doença respiratória ela não é só física? E se o corpo ele tivesse tentando mostrar as emoções reprimidas, os medos profundos ou as dores que nunca conseguiram ser expressadas? Pois é. Sob a ótica da medicina vibracional, eu vou contar para vocês o que pode causar esses desequilíbrios e mais, quais os hábitos ou o que pode ajudar você que tem uma doença crônica respiratória a ter uma melhor qualidade de vida e, quem sabe, se curar. Eu vou falar sobre o simbolismo energético da respiração, sobre a ótica da medicina vibracional. Para nós, o pulmão ele está internamente ligado com a troca com o mundo. Quando alguém sente que não consegue respirar em paz, o corpo pode começar a manifestar isso. Por exemplo, quando a pessoa tem medo constante, quando ela tem um excesso de cobrança, um ambiente opressor, quando ela tem a sensação de sufocamento emocional, quando ela tem uma ansiedade acumulada ou uma dificuldade de expressar suas emoções, tudo isso impacta energeticamente o sistema respiratório. Parece brincadeira, mas não é. Por exemplo, a asma, ela pode representar emocionalmente quando uma pessoa vive em tensão emocional constante. Pessoas que, por exemplo, cresceram num ambiente onde existe muito medo e controle, reprimem as suas emoções, seguram o seu choro, quando vivem em estado de alerta constante, quando sentem dificuldade de ocupar um espaço no mundo. Então, tudo isso causa as crises asmáticas. E elas são muitas vezes uma resposta do teu corpo dizendo que eu não consigo respirar dentro dessa realidade. Qual é a relação, por exemplo, que a ansiedade teria e o sistema nervoso com o sistema respiratório? O sistema nervoso hiperativado, ele causa um estado constante de sobrevivência. Isso ocasiona cortisol elevado no seu sistema, causando também uma tensão muscular constante no seu peito e no seu trato respiratório. E assim, causa respirações superficiais e curtas. Você pode perceber que a maioria das pessoas que tem crise de ansiedade, elas desaprenderam a respirar profundamente. A respiração delas é superficial e curta. Então, é muito importante que a pessoa que tem crise de ansiedade, ela faça exercícios respiratórios sempre que ela não estiver em crise. Para que quando ela tenha essa crise, ela comece a colocar isso em ação. Tá bom? Eu vou falar agora quais são os chakras que são relacionados a essas doenças respiratórias. São dois deles. O primeiro é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, que é o nosso quarto chakra,
ele está intimamente ligado às emoções, como o amor, ou a dor emocional, perdas, luto, mágoas, sensação de rejeição. E quando ele está bloqueado, ele causa aperto no peito, ele causa sensação de vazio, ele causa aquela tristeza acumulada, ou até mesmo uma dificuldade respiratória energética. Parece brincadeira, mas não é. Ele pode causar essa sensação de você não conseguir respirar. E o outro chakra que está intimamente ligado com isso é o chakra laríngeo, que é o chakra que expressa as emoções. Então, ele é o chakra principal que expressa as emoções. Ele é o chakra de pessoas, por exemplo, que ele está ligado a pessoas que engolem os seus sentimentos. Muitas das dores de garganta, né, das dores do laríngeo são emocionais, quando a pessoa começa a engolir, né, os sentimentos, ela não expressa aquilo que ela está sentindo. Por exemplo, ela também tem medo de falar. Quando ele está bloqueado, aquele medo de falar é constante, então a pessoa reprime o medo de falar. E ele causa também no bloqueio o silenciamento emocional. A pessoa começa a silenciar a emoção dela, ela comprime aquilo. E você sabe muito bem que emoção e energia comprimida, condensada, vira doença. O corpo, muitas vezes, ele fala através da respiração, aquilo que a boca não conseguiu falar. Então é muito importante a gente observar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque o corpo ele tá falando tudo aquilo, ele expressa aquilo pra gente. E quando a gente aprende a se olhar, a gente aprende a conhecer, a ler o nosso corpo, a gente começa a entender um pouco sobre o que ele tá falando. E sobre a ótica da medicina vibracional, a gente integra tudo isso. A gente entende que não é somente corpo, que tá tudo ali interligado. Alguma coisa lá atrás causou tudo isso, né? Então, eu vou falar agora, por exemplo, o que ambientes energeticamente pesados podem acarretar nas doenças respiratórias. Por exemplo, casas com conflito constante, brigas, xingamentos, pragas. Isso pode acarretar doenças respiratórias. Por exemplo, experimenta você fechar todas as portas e as janelas da tua casa e respirar ali o dia inteiro. Vai chegar uma hora que vai ficar densa a tua respiração, porque a troca entre oxigênio e gás carbônico vai começar a ficar mais escassa. Isso é químico. Da mesma forma são as energias. Os ambientes, eles imprimem as energias que a gente joga para eles. Ficam impressas nas paredes, impressa no ambiente, no ar. Então, um ambiente em que você só reclama, um ambiente em que você briga, um ambiente em que você pragueja, ali ficam impressas na parede tudo aquilo. E isso causa muita deficiência no teu trato respiratório. Por exemplo, excesso de crítica, ambientes tóxicos, relacionamentos sufocantes, convivência com medo e tensão constante, tudo isso pode causar uma doença respiratória crônica. A gente tem que observar o que é que a gente está, qual é o ambiente que a gente está vivendo, com as pessoas que a gente está lidando, né, quando a gente tem alguma doença desse tipo. Porque tudo que a gente vive e tudo que a gente troca, tudo que a gente compartilha com o mundo, entra dentro da gente, dentro dos nossos corpos sutis. É uma troca. Então, se a gente está trocando coisa ruim, o que pode acontecer com a gente? Coisa ruim. A gente tem que fazer trocas saudáveis, né? Ter trocas saudáveis com o ambiente, pessoas, enfim, para que a gente viva mais
saudável. Agora eu vou entrar num assunto um pouco complicado. A infância e as doenças respiratórias. A gente sabe que a incidência de doenças respiratórias, ela acomete muito crianças, né? Óbvio que tem vírus, bactérias, né, que causam tudo isso também. Mas quando a doença é crônica, a gente tem que observar a vida daquela criança. Por exemplo, a criança, ela absorve emocionalmente muito a energia do ambiente. Ela é extremamente sensível e empática. Então ela absorve aquilo. Por exemplo, se ela vive num ambiente cheio de conflitos familiares, ela consegue absorver aquilo. Se ela vive com medo ou, sei lá, tensão constante, mesmo que inconsciente, ela também absorve aquilo. Quando ela não sabe expressar o que ela sente, porque na maioria das vezes a criança não sabe expressar, né? Ela sente tudo aquilo, ela absorve tudo aquilo, mas ela não expressa isso para o mundo. Ela não sabe como fazer aquilo ainda. Então aquilo guarda dentro dos dois chakras que ela tem, né? Do trato respiratório, que é o laríngeo e o cardíaco. E aquilo condensado vira doença respiratória. Então é necessário a gente observar a vida daquela criança quando ela tem uma doença respiratória crônica. O que a gente pode fazer para ajudar? Né? Quais são as dicas que eu posso dar para vocês para melhorar a qualidade de vida de quem tem doença respiratória a partir da visão da medicina vibracional? Eu tenho algumas dicas que eu posso passar para vocês. Por exemplo, respiração consciente. Eu acho que essa é o primeiro passo. Respirar em 3 tempos, né? Respira 3, segura 3, solta 3. Primeira coisa, a gente tem que aprender de novo a respirar. A gente faz tudo no automático. E respirar também é um ato que a gente faz automaticamente e a gente não se observa respirando. A gente só respira. Mas quem tem doença respiratória precisa realmente aprender a respirar conscientemente. Outra dica é terapia emocional. É muito importante. Quem tem doença crônica respiratória tem que fazer terapia. É o único jeito dela aprender a liberar as emoções que estão contidas nos chakras laríngeo e cardíaco. Com isso, ela consegue fazer a limpeza de dentro para fora. E ela vai limpando aqueles traumas, curando aquelas dores. E aquilo vai reverter, mais cedo ou mais tarde, no físico dela. Outra dica, meditação. Eu sei que todo mundo vai falar, lá vem ela com meditação de novo, o blá 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 da meditação. Gente, a meditação é muito importante. A meditação nos conecta com nós mesmos. Silenciar a mente é importante para a gente entrar em contato com a nossa alma e a gente entender o porquê que a gente está passando por aquilo. A resposta nunca está fora da gente, sempre está dentro da gente. Então é muito importante que a gente busque essa resposta dentro da gente. O que é que me causou essa doença? Todas as doenças têm fundo energético ou emocional. Todas, sem exceção. Então é importante que a gente medite, que a gente pergunte para nós mesmos o que causou essa doença em mim. Outra dica, limpeza energética do ambiente. Muito importante para quem tem doenças crônicas respiratórias. Como eu te disse, as paredes, né, ficam impressas de energia, o ambiente fica impresso de energia. Então é necessário fazer periodicamente limpezas energéticas no ambiente. Você pode fazer de várias formas, defumação, você pode limpar a casa com anil, você pode colocar filtros de sal grosso, você pode tratar com terapias holísticas com radiestesia e etc. Tem várias maneiras de se limpar o ambiente, várias, mas é necessário que seja feito. Outra dica, aromaterapia. A aromaterapia ela é muito importante e ela ajuda muito quem tem doença respiratória, só que só utilize a aromaterapia
através da indicação de um profissional. Porque geralmente a pessoa que tem problema respiratório, ela tem alergia. Então, não, o óleo essencial tem que ser usado da forma correta, a não causar alergia na pessoa, tá bom? E é necessário que você aprenda a manusear aquele óleo, né? Seja ele inalando, ou seja ele topicamente. Tem alguns que a gente não pode usar topicamente, então a gente coloca no ambiente para ele, né? Ele com o difusor, você ter aquilo. Hoje já é possível enviar a energia daquele óleo essencial através vibracionalmente. Nas minhas técnicas, geralmente eu faço via vibracionalmente, então não tem perigo nenhum da pessoa passar mal com alergia tópica ou alergia através da inalação. Uma outra dica: liberação emocional. Você precisa aprender a liberar a sua emoção, seja numa caminhada, fazendo um exercício, indo na natureza. O seu jeito, encontre a sua maneira de fazer a liberação emocional. Seja quebrando pratos, gritando no travesseiro, qualquer coisa. Só não vai bater no povo, pelo amor de Deus. Mas de resto você pode fazer. Encontre a melhor maneira para fazer essa liberação emocional. É importante porque é isso que causa a sua doença. Então, se você não liberar essa emoção, vai ficar acumulada e você sabe que energia condensada vira doença. Reduzir a convivência tóxica. Aí eu acho que é um pouco mais difícil, porque dependendo da energia que tá tóxica, ela tá ali dentro da tua casa. Então é um pouco mais difícil. Mas se puder evitar, reduza. Se você não puder, né, de forma alguma tirar da sua vida, evite, né? Ou faça limpezas constantes, né? Mas o ideal é evitar mesmo, né? E a última, de repente, é aprender a expressar os seus sentimentos. Eu sei que isso a gente vai fazer à medida que você vai fazendo na terapia, aprendendo a expressar de uma forma não violenta, né? Conversando, aprender a conversar. Tem um livro muito bom que eu acho que eu esqueci o nome, mas é alguma coisa não violenta, expressão não violenta, fala não violenta, alguma coisa assim. Um livro, procurem na internet que eu acho que tem. É muito legal esse livro. E o que eu tenho para deixar para vocês a respeito das doenças respiratórias é que talvez o teu corpo ele não esteja lutando contra você. Talvez ele só esteja tentando fazer você entender que as dores que ficaram presas durante tanto tempo no seu peito, elas ficaram ali por tempo demais. E você precisa trazer elas à luz para curá-las. Não tem como a gente viver com dores a vida inteira. Elas só causam mais e mais dores. Físicas, nesse caso. E eu sei o quanto é difícil viver com doenças respiratórias porque eu tive bronquite asmática durante alguns anos. Eu tive rinite, eu tive sinusite. Muito dessas minhas doenças foram por conta dessas coisas que eu falei para vocês. Hoje, eu ainda tenho um pouco de sinusite e ela voltou depois de adulta. Eu tive quando criança essas doenças, mas eu me curei. E a sinusite voltou por conta de problemas emocionais. Então, toda vez que eu tenho uma crise emocional, né, por algum problema pessoal que eu tenho, a sinusite volta. E é por isso que eu tô dizendo para vocês. Eu sempre trago algumas coisas em que eu já tive alguma vivência ali. Óbvio que não todas as doenças, né? Mas algumas delas eu consigo dizer como fazer porque eu aplico em mim mesma. A doença, por exemplo, que se manifestou em mim, eu vou sempre dizer, olha, essa eu tive, eu fiz isso, né? Então é importante a gente se observar, é importante o autoconhecimento, é importante a gente entender o que traz gatilho, porque quando a pessoa tem uma doença crônica, ela tem que se conhecer principalmente e ela entender o que dentro dela está fazendo mal para ela e se perguntar o que foi que causou essa doença em mim. É a partir daí, do reconhecimento daquela emoção, daquele desequilíbrio energético, que você consegue iniciar o processo da cura.
E o processo da cura, ele é feito com um profissional da medicina vibracional, mas principalmente com a abertura do paciente, com ele entendendo que criou aquilo, com ele trazendo para a luz através da terapia, através da conversa com o especialista de medicina vibracional, para que ele entenda que é a partir dali que inicia o seu processo de regressão até a cura daquela doença, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo meu. E se vocês puderem, dê o like, né? Se inscrevam no canal. Eu sei que já é, né, padrão isso, mas enfim, dê uma força